O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O pagamento que está sendo depositado de acordo com o número final do cartão do benefício deve injetar mais de 60 milhões de reais na economia. E para falar melhor sobre como gastar esse dinheiro, a gente conversa agora com o doutor em finanças, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Então, Ricardo, geralmente o 13º é pago no final do ano. Porém, para os aposentados está sendo pago agora no meio do ano. Qual a vantagem desse dinheiro ser liberado essa época? Olha, para o aposentado é maravilhoso, porque se ele tiver qualquer compromisso, em vez de se endividar e só quitar essa dívida no final do ano, ele já vai poder honrar esse compromisso. A primeira grande vantagem é essa. Segundo, se for um aposentado que consiga controlar as próprias contas, as próprias finanças, for uma pessoa disciplinada, ela pode inclusive aplicar esse valor e quando for no final do ano ela vai ter um trocadinho a mais. E, Ricardo, o senhor falou agora sobre as vantagens. Qual a melhor forma de utilizar esse dinheiro? O senhor falou sobre investimento, mas para quem não consegue investir, o que deve ser feito? A primeira coisa, para quem nos ouve, é quitar as dívidas, principalmente aquela fatura não paga do cartão. Então, para começar, vamos acabar com as dívidas, as quitações. Então, quem nos ouve está em dúvida sobre o que deve fazer. Para começar, deve quitar o cartão de crédito ou antecipar essas parcelas para que no próximo mês ele já tenha uma folga. Se tiver alguma conta atrasada, paga esta conta atrasada. Se vem pagando o mínimo do cartão, não está pagando a fatura completa do cartão, quite essa parte que você não conseguiu pagar. Então, a principal dica mais importante de todas é parar de sustentar o banco pagando juros. Então, primeira dica de todas, não sustente o banco, não pague juros ao banco, quite suas obrigações. Depois que você conseguir quitar essas obrigações, ou se você não tem essas obrigações, você pode passar para a etapa seguinte. Você vai separar uma parte desse dinheiro para um imprevisto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é uma certeza que algum imprevisto vai acontecer ao longo desse segundo semestre e se você não tiver aquela reserva, você vai precisar se endividar e novamente pagar muitos juros e é um dinheiro que poderia ser utilizado de uma forma melhor. Então, primeira dica é quitar todas as obrigações, principalmente as que incorrem em muitos juros. E a segunda dica é separar uma reserva, porque alguma emergência pode acontecer. E, Ricardo, muitas pessoas utilizam esse dinheiro para dar entrada numa compra maior, como uma TV, um carro, onde eles dão entrada e depois parcelam o restante do pagamento. Isso é recomendado? Olha, essa é uma das piores coisas que podem ser feitas. Se a pessoa realmente está precisando, está sem TV, ou o veículo está, de fato, numa situação que não tem como ficar com o veículo atual, seja carro, seja moto, ou se a pessoa está, de fato, com a casa com algum problema, ou alguma infiltração, alguma parte da residência da pessoa que não está simplesmente dando mais certo, por assim dizer, tá com alguma infiltração, então está perigoso aquilo dali. Então, de fato, a pessoa pode utilizar essa primeira parcela como entrada para resolver esse problema. Mas se não for este caso, a pior coisa que a gente pode fazer é pegar um valor extra para dar entrada em algum bem. Por quê? Porque no mês seguinte, a pessoa não terá nem o valor da entrada, aquele extra, e ainda terá uma prestação a mais para pagar. Então, na prática, o que a pessoa vai fazer é basicamente se endividar. A pessoa vai, no mês seguinte, já está com o orçamento ainda mais comprometido. Então, deve ser a última opção da pessoa. E, Ricardo, para a gente encerrar, falando sobre esse valor que vai ser injetado na economia, né? 60 milhões. Qual o impacto que ele deve ter, de forma geral, para a economia do Brasil? No geral, a gente espera que haja uma movimentação. O brasileiro, dada a renda, dada a natureza, dado o hábito de gastar tudo que ganha, espera que isso se reverta em consumo. E se revertendo em consumo, já vai dar uma folga aí para quem vende. Então, traz digamos assim, um pouco de alívio à atividade produtiva. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Eu que agradeço e fico à disposição.
Você conferiu no Moída do Dia de hoje uma entrevista com o doutor em finanças Ricardo Galvão, que deu dicas sobre como utilizar o valor da segunda parcela do 13º salário para os aposentados. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.